Você tocou num ponto interessante, tá tendo toda essa polêmica com o Luva de Pedreiro, né? É. Você deve estar acompanhando aí. E você falou como você foi morador de rua, e é muito difícil, assim, principalmente quem já foi mais pobre, conseguir precificar o seu produto, o seu trabalho. Tu não acha que tem isso? Tem muito por causa do... A gente tem algumas síndromes, e uma delas é síndrome de impostor. A gente tem outras síndromes também, que ou alguns bloqueios, que é um bloqueio do não merecimento. Então, eu já tive isso. Eu, por mais que hoje a gente tenha, né, esse jeito de ser, de viver e tal, a gente tem um coração muito grande. E por ter um coração muito grande, eu já tive muito tempo no inocente. Inocente é uma frequência, na frequência do inocente. Então eu já tomei muitos prejuízos, muito na cara, já tomei muitos golpes, muitas coisas, por estar nessa posição do inocente. E ela é muito relacionada com a síndrome do não merecimento. Caramba, eu não mereço, caramba, eu não mereço. Então tem muitas pessoas que tu vê, às vezes tu vai dar algo pra pessoa, ela fala, eu não mereço, eu não quero. Ela tem essa síndrome do não merecimento. E hoje, graças a Deus, eu não tenho isso, do contrário, me abençoa. Mas da onde que vem isso? Vem da mentalidade, geralmente vem do berço, vem do pai e vem da mãe. Você falou, eu vi uma entrevista tua que você falou da tua família que era muito complicada essa mentalidade, né? Uma coisa que eles carregavam, assim, parecia que dos ancestrais, você falou alguma coisa desse sentido. Meu pai, ele já se foi, a minha mãe até ontem eu tava conversando com ela, mãe, acorda, mãe, abre a cabeça, porque a gente, obviamente... a gente ama os nossos, né? E por mais que tenha acontecido as coisas que aconteceu, o meu papel como ser humano é transbordar a luz. E aí eu falo, mãe, não é assim, mãe, não come isso que faz mal pra senhora, mãe, enquanto a senhora estiver pensando assim, a senhora não vai prosperar assim. Então, tem muito disso, né? Então, qual que é a grande sacada, né? Talvez você... É normal, porque assim, a gente nasce puro, a gente nasce íntegros, nós nascemos... com a mente resetadinha, zeradinha, e no tempo vai passando, a gente vai se programando, vai colocando alguns drives mentais. E esses drives mentais, muitas vezes, são bloqueios. Bloqueios de não merecimento, bloqueio de escassez, bloqueio de medo, bloqueio de uma série de coisas. E conforme você vai vivendo, você vai ou se bloqueando mais ou aprendendo e desbloqueando, destravando. Depende do que você consome, depende das pessoas que você convive, depende se você ouve CLT não, obviamente você já está bem desbloqueado, porque senta aqui pessoas que falam assunto de mindset que vai te ajudar a te destravar. Só que, a todo momento, a todo tempo, a gente tem que estar blindado para não bloquear. E a maioria dos bloqueios está no inconsciente. O que é o inconsciente? Freud, ele descobriu o inconsciente. E dentro do inconsciente, o que é o inconsciente? A gente tem o consciente, que é o que a gente tá falando aqui. Eu sei o tênis que eu tô, eu sei a roupa que eu tô. O que tá no subconsciente, que é abaixo do inconsciente? O que eu comi ontem? Ah, lembrei, tá no subconsciente. E aí tem o inconsciente. E aí dentro do inconsciente existem vários traumas que a gente carrega. Então eu tenho muita gente que eu pego, que tem medo de falar com outras pessoas, de relacionar, porque o pai e a mãe, não por serem ruins, falava assim, ó, não fala com um estranho. E aí a criança cresce, vira adulta, e não fala com gente que ela não conhece, porque ela tem a crença de não falar com estranho. Ou medo. A cuca, o velho do saco, o bicho papão, não sei o quê. Aí a criança cresce, vira um adulto medroso. Então existe um monte de coisa, ou até mesmo na nossa própria cultura, né? Pau que nasce torto, morre torto. Isso tá dizendo pra criança que se ela tem um defeito, se ela tem uma trava, se ela tem alguma coisa, ela vai morrer daquele jeito. Então tudo isso foi vem engessando e foi introduzido muito violentamente na nossa sociedade, no nosso Brasil, nas pessoas, nos nossos queridos patriotas, né, no nosso povo. Então é sobre isso que a gente luta contra. É sobre isso que a gente vem lutando contra. Pro desbloqueio da mente das pessoas e entender que elas merecem sim andar num carro bom, que elas merecem sim viver numa casa boa, que elas merecem botar um relógio de 100 mil no pulso, que elas merecem ter o melhor celular, que elas merecem beber uma bebida boa, que elas merecem ter um reconhecimento, que elas merecem ter dinheiro na conta, que elas merecem crescerem, prosperar, se conectar, que elas merecem. Nós merecemos, só que toda vez que a gente achar que a gente não merece, a gente não recebe, o universo não manda, mano. O universo não manda.
Deus não manda. Toda vez que a gente acha que a gente não merece, que não é pra gente, não vem.